Estimados irmãos e irmãs do Salvador Jesus Cristo, a Quaresma nos fez meditar no sofrimento e morte do Senhor Jesus Cristo. E hoje, neste culto de Sexta-feira Santa, queremos refletir de maneira profunda no sacrifício de Jesus Cristo. Neste culto, faremos uso de uma liturgia especial, cujo nome em latim é Tenebrae, que significa trevas. De onde vem essa liturgia? A liturgia Tenebrae era um costume da igreja antiga e o objetivo deste culto era imprimir as terríveis consequências do pecado e ressaltar a grandiosidade do sacrifício do Salvador nas mentes e nos corações dos cristãos. A característica especial dessa liturgia é aqui, no decorrer do culto, apaga-se uma a uma das 6 velas e o apagar sucessivo das velas representa a aparente derrota de Jesus Cristo e a aparente vitória do poder das trevas. O apagar das velas também tem o objetivo de relembrar a escuridão que cobriu toda a terra quando Jesus morreu. No entanto, uma vela não será apagada, ficará acesa para simbolizar que, mesmo em meio à morte e escuridão, as forças do inferno não prevaleceram e não prevalecerão contra a luz de Cristo, pois Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive eternamente e nós também viveremos. Iniciemos este momento fazendo a invocação do Deus triuno e orando ao nosso Deus. Em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Jesus, que foste traído, acusado, excomungado, açoitado, degradado, ridicularizado, anulado, crucificado, zombado, negado, condenado, triturado, morto e sepultado por nós. Abençoe nossa celebração. Amém. Na cruz por nós pregado, de pecados carregado, unigênito de Deus. Vinde, ó almas contristadas, vede as culpas tão pesadas que Jesus na cruz levou. Trouxe aos homens a verdade, paz, perdão e liberdade. A Satã por nós venceu. Cristo, tu nos resgataste, com teu sangue nos compraste, somos teus, ó bom Senhor. Nesta Sexta-feira Santa, como que retrocedendo no tempo, queremos reviver brevemente as emoções daqueles que de fato as viveram e sentiram, relembrar fatos muito importantes. Assim que o sol surgiu, eles o prenderam na cruz com grandes pregos. Ao meio-dia, trevas cobriram a terra. Às 3 da tarde, ele entregou o Espírito. José de Arimateia e Nicodemos pediram seu corpo a Pôncio Pilatos.
Rapidamente eles o desceram da cruz e cuidadosamente o puseram a descansar numa sepultura a qual ainda não tinha sido usada. Uma escolta foi colocada, os romanos puseram o seu selo na grande pedra. Está consumado. O Filho de Deus está morto. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. A primeira leitura está registrada em Mateus 26, 47 a 50. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele quem eu beijar, é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Judas, você trai o Filho do homem com um beijo? Humanamente falando, os eventos trágicos desta noite começam com Judas Iscariotes. Judas era um dos 12 e, em sua mente confusa, Jesus, o operador de milagres, poderia libertar-se. Por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, Jesus foi entregue aos que queriam prendê-lo. Jesus agora ficou abandonado. Os homens voltam-se contra ele. Dentre estes, um de seus discípulos o entregou nas mãos do inimigo. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte causador. A segunda leitura, Mateus 26, 62 a 68. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse:
Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desta hora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Eis que o povo escolhido o rejeitou. Caifás, o sumo sacerdote, levantou-se e exclamou: este homem blasfemou contra Deus? Seu próprio povo fez esta acusação contra ele. Você consegue sentir o desgosto desta ação? Ele, como Deus, manteve, abençoou, corrigiu e ajudou seu povo contra inimigos incontáveis. Para a manutenção da sua igreja, ele criou nos corações dos seus fiéis a fé no Messias, no Salvador. Agora que o Messias chegara, o seu povo não o recebe e exclama contra ele e prepara-se para matá-lo. Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim tão pecador? Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus o Salvador baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus teu fiador perante Deus. Ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que terás e sua glória lá verás. A terceira leitura, Lucas 23, 6 a 11. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Herodes nada tinha a ver com ele.
Herodes fazia parte do povo escolhido e ocupava posição de liderança. Mas Herodes zombou dele e o mandou de volta para Pilatos. Sua própria nação o declarou um fora da lei. Você já foi abandonado por alguém? Pelos que lhe são queridos? Quando você puder sentir as terríveis angústias de uma pessoa totalmente abandonada, você experimentará um pouco do que ele, Jesus, sentiu naquela noite. Ó fronte ensanguentada, ferida pela dor, de espinhos coroada, marcada pelo horror. Ó fronte outrora ornada de eterna glória e luz, agora desprezada, adoro-te, Jesus. Ó rosto glorioso, que sempre fez tremer o mundo poderoso, fizeram-te sofrer. Oh, quanto estás mudado, o teu sublime olhar, de tão atormentado, não vejo mais brilhar. O que tens suportado foi minha própria dor. Eu mesmo sou culpado de tua cruz, Senhor. Ó, vê-me aflito e pobre, só ira mereci. Com tua graça encobre o mal que cometi. Lucas 23, 20 a 24. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o! Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal este fez? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Pilatos lavou suas mãos diante dele. Ele reconheceu que Jesus era inocente, mas mesmo assim o entregou para ser crucificado. Pilatos, o mundo. Esta era a última saída, a última pessoa a quem ele podia recorrer, sua última chance de apelo. E tudo se foi. Agora apenas
a via crucis estava diante dele. Mas vamos com calma. Apenas Pilatos e Herodes são os culpados pela crucificação de Jesus? Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Jesus deu a sua vida para pagar o preço dos pecados de todas as pessoas, inclusive os meus e os seus. Fomos nós que crucificamos Jesus. Foi pelos nossos pecados que ele morreu. Pertenço ao teu rebanho, Jesus, meu bom pastor. Senhor, favor tamanho, provendo eterno amor. Do verbo dos teus lábios eu sempre me nutri. Os pensamentos sábios obtenho só de ti. Momentos de alegria e grande bem-estar, ó meu divino guia, eu sinto ao meditar no que por mim fizeste, a fim de me remir. A própria vida deste, é bom a ti seguir. Lucas 23, 26, 27 e 32, 33. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levassem após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. A estrada mais famosa do mundo é a Via Dolorosa, o caminho do sofrimento, o trajeto que Jesus fez do tribunal ao Calvário. Jesus começou a sua caminhada quando deixou a sua casa e veio ao nosso encontro. Com o seu amor, ele veio para salvar a humanidade, para nos resgatar. O caminho da cruz nos ensina exatamente o quão distante o Senhor caminha para nos salvar. A leitura conforme Mateus 27, 45 e 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani? O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Isto aconteceu apenas uma única vez em toda a história. Apenas uma única vez Deus esqueceu-se de um homem, e este homem era Jesus, o Cristo. Se você quiser, experimente, mas será difícil você imaginar o que isto realmente significa, ser abandonado por Deus. Porque Jesus Cristo foi abandonado por Deus na cruz para que você e eu nunca fôssemos abandonados por Ele. Ele sempre está com você até o fim do mundo.
Ele é o motivo do seu clamor tão agonizante na cruz. Deus o tinha abandonado. Penhor tão precioso, me vende tua cruz, por este dom gracioso, te louvo, meu Jesus. Com sede fiel me apegue a ti no meu final, e nunca te renegue, amigo sem igual. Quando eu partir um dia, comigo vem estar, perfeita garantia, na morte vieste dar, que toda a tua angústia me livre da aflição, e o diabo e sua astúcia não mais me afligirão. Consola-me da morte, lembrando a tua dor. És meu escudo forte, glorioso vencedor. Estando a contemplar-te, confiante vou dizer, feliz ao abraçar-te, assim é bom morrer. Lucas 23, 46 a 49. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas com este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Jesus, esquecido pelos homens e por Deus, no seu sacrifício supremo para Deus e pelos homens, ele morreu. E quando os soldados vieram, furaram o seu lado, e ali brotou água e sangue. Conforme afirmam os médicos, isto é sintoma de alguém que morreu de maneira muito angustiosa e dramática. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nós também vamos morrer. Mas é por causa da morte de Cristo que podemos morrer em paz e entregar a nossa vida, o nosso espírito nas mãos do Pai. Pregado a Jesus o Salvador, eis que prova nos tem dado do seu divinal amor, para obter-nos o resgate, o seu sangue derramou, e morrendo no combate, já
diabo e morte subjugou. Nos seus cárceres a morte não o pôde mais reter. Cristo, por seu braço forte, destruiu-lhe o vil poder. Lucas 23, 50, 53. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Com gentileza e ternura, José de Arimateia e Nicodemos desceram o corpo de Jesus e carregaram-o a uma sepultura. E então, como era chegada a Páscoa, cada um foi para a sua casa comemorar a antiga festa. Porém, abatimento, melancolia e tristeza tomaram conta dos discípulos. Aquele a quem eles amavam estava morto. Permaneciam mais dúvidas do que certezas. Passados aproximadamente 2000 anos, as perguntas de hoje são: como me proteger da Covid-19? Como proteger a minha família? Quando isso tudo vai acabar? Como terei o meu emprego novamente? Quando? Por que fui infectado? Por que aquele foi curado? Porque o outro não foi curado? Nem mesmo a maior celebração do cristianismo foi respeitado pela doença. Quanta angústia! Mas sim, há um problema, uma angústia universal que não é de humano, mas desde a queda em pecado, em todo o mundo, em todos os tempos, presente, passado, futuro, em todas as pessoas de todas as idades. Essa angústia, esse mal é o pecado. E ao pecado, a resposta universal é a morte de Jesus Cristo. O seu sacrifício é a resposta definitiva para a nossa vida. Jesus morreu. Mas eis que uma luz ainda brilha. Nem tudo se foi. E nem tomaram a vida do meu Senhor para sempre. Nem inferno, nem morte, nem sepultura o prenderão. Pois em 3 dias ele reconstruirá o templo que eles tentaram destruir. A vitória não é deles, é Cristo quem triunfa. Em meio a fatos extraordinários como o terremoto, as trevas sobre a terra, a cortina do templo que se rasga, as sepulturas que se abrem, Ele vive. Ele vive. 1000 graças sejam rendidas a Ele, nosso querido Senhor Jesus. Inclinemos nossas cabeças e façamos a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, uma vela continua acesa. No domingo de manhã, queremos celebrar a vitória de Cristo sobre as trevas. Às 9h da manhã, queremos assim celebrar a vitória de Cristo, pois seu sacrifício não foi em vão. Convido agora vocês a se colocarem de pé para cantarmos juntos as 2 últimas estrofes do hino. Exaltemos o Cordeiro que nos tem imenso amor, imolado no madeiro, resgatou-nos o Senhor. A Jesus rendamos glória,